Pensar um exame sério. Instruamo-nos lealmente nesse exame. As aparições de mortos já se não podem negar. Recapitulemos aqui as últimas observações, afora as precedentes, e narrativa de Cícero, e dita de Lord Brougham, e a mãe do amigo de Belvedere, falecida 2 horas antes, e viu morto visto pela senhora Beale, vê o amiguinho da senhorita Estela, após 20 minutos, viu o cantor Russell morto por acidente, viu o amigo Carlos logo após o suicídio, vi a avó do astrônomo Tweedale, X o bibliotecário inglês, X. A aparição do tio ao sobrinho, em Bordeaux, X. A aparição da senhora Helena Ram 20 horas depois de sua morte, ignorada, X. A velha percebida pela gata, X. A dupla manifestação relatada pela Condessa Carandini. Aqui temos 3 observações, as quais só podemos opor negativas arbitrárias, indemonstráveis. Admitamos que as 2 primeiras sejam menos radicalmente prováveis que as demais, e, ainda assim, não deixam de merecer atenção. Atendo-nos a esses 13 casos, verificamos que o grau de sua probabilidade é igual ao que chamamos certeza, em todos os eventos humanos. E quantos exemplos outros não poderiam juntar-se a esses, começando por aquele, pague 251, de uma mãe aparecendo aos filhos e detendo-os no momento em que, na sua correria, eles se aproximavam do poço. Mas, eu não quero aqui repetir tudo o que foi dito e provado nesse tomo e todo aquele que nega a realidade dos fenômenos psíquicos revela-se ignorante ou mentiroso, dizia Victor Hugo após as suas experiências de Jersey. De fato, esse dilema é radical, dele não se pode fugir. É preciso ser ignorante ou de má fé para negar esses fenômenos. Todos os homens independentes que se dispuseram a estudá-los, sem ideias preconcebidas, verificaram a sua realidade. Podem eles ser imitados, simulados, fraudados clandestinamente, da mesma forma como se pode celebrar missa sem ser padre nem crer em missas, ou escamotear nas cartas, ou fabricar moeda falsa. Nada disso, porém, faz prova contra a verdade e apenas serve para difundir no público interpretações ridículas. Em vez de negar todos esses fatos e os ridiculizar, seria mais sensato procurar a sua melhor interpretação, discuti-los amplamente, respeitá-los, assim concorrendo para aclarar o maior dos problemas, sobretudo na hora que passa. Porque essas verificações são da mais alta importância filosófica. De bom grado, direi dos fenômenos psíquicos o mesmo que dizia Poincaré, em 1911, das nebulosas em espiral, essa forma espiral é assaz incontradiça para que a conceituemos fruto do acaso, e compreende-se quanto é incompleta qualquer teoria cosmogônica que faça abstração dela. Assim, também os fenômenos psíquicos não podem abstrair-se, nem se negligenciar, em qualquer teoria filosófica, mas constituir parte integrante do estudo do homem. Outrora, as nebulosas espirais eram desconhecidas e só gradual e lentamente se foram descobrindo e sendo estudadas. A princípio, ninguém acreditava nelas, tomando-as por ilusões instrumentais. Quando, aos 16 anos, entrei para o Observatório de Paris, como aluno de astronomia, ouvia falar que eram falsas as imagens do telescópio de Lord Rose, por ser o aparelho, ao que supunham, facetado em curvas ópticas, que originavam tais imagens. Agora, essas nebulosas valem por elemento essencial da astronomia sideral. O mesmo, penso, se dá com os fenômenos psíquicos, em relação ao perfeito conhecimento do homem e dos seus destinos. O quadro dos raciocínios humanos é comumente muito limitado. Não há exemplo de um sábio incrédulo que, depois de estudar suficientemente esses fenômenos, conclisse pela sua irrealidade. O físico Crookes, o naturalista Wallace, Lord Lindsay, o engenheiro Varley, o astrônomo Zollner, o fisiologista Richet, o doutor Lombroso, o universitário Morselli, o professor Oliver Lodge, e muitos outros, dão eloquente testemunho. Os críticos que, encastelados na sua ignorância enorme, se metem a discutir, averbando de ingênuos os investigadores dos fenômenos psíquicos e quantos acreditam na imortalidade da alma, fazem-me lembrar igualmente esses geólogos que, pela só inspeção de 1 quilômetro da crosta terráquea, determinam classicamente as constituições internas do planeta, cujo diâmetro é de 12.742 quilômetros.
e ficham o grau de calor no seu ponto central. A ciência avança e progride em todos os seus ramos. Há pouco lembramos a opinião de Victor Hugo. No seu livro, Postscriptum de Mavie, pode-se ler que de Francoeur Flammarion, o telescópio aumenta de 60 para 100 milhões o número de estrelas. O poeta faleceu em 1885. Se ainda vivesse hoje, que diria? A uranografia de Francoeur data de 1830, a minha astronomia popular é de 1880. As descobertas astronômicas decuplicaram desde essa época, bem como as físicas e as metapsíquicas. Acabamos de ver a exposição de fenômenos concernentes à sobrevivência, que se impõe à nossa atenção e à nossa filosofia. Sim, o progresso está em marcha, mas quantos obstáculos lhe atravancam o caminho? Os leitores dos meus livros sobre esse vasto assunto, os que conhecem o número considerável das informações recolhidas, só em cartas, mais de 5.600, sabem que a publicação integral desse documentário, e respectivos controles, representaria uma vintena de volumes como este, por consequente, que não pude dar mais que extratos ou resumos. Mas, afora a falta de espaço para os atestados confirmativos, importa dizer que muitas vezes nos faltaram com esses atestados, alegando-se conveniências de família e motivos outros sentimentais. Assim, por exemplo, em O Desconhecido, pág. 181, lê-se a seguinte narrativa: meu primo adoecera gravemente de febre tifoide. Os pais não se afastavam da sua cabeceira, a velarem dia e noite. Uma noite, porém, já exaustos de forças, a enfermeira os obrigou a repousarem um pouquinho, prometendo acordá-lo se fosse preciso. Mal haviam adormecido profundamente, foram de súbito despertados em sobressalto com o estrondo da porta que se abria e meu tio perguntou: quem está aí? Minha tia, pensando que os vinham chamar, ergueu-se à pressa, mas, apenas se assentara no leito, sentiu-se abraçada por alguém que lhe dizia: sou eu que vou embora, mamãe, mas, não chore, adeus. Nisso, a porta fechou-se brandamente. Mal dominando a emoção, minha tia precipitou-se para o quarto do filho, onde meu tio já se encontrava. Lá lhe disseram que o rapaz acabava de expirar naquele momento, 25 de abril de 1899. Senhora Aqueret, na Argélia. Fiel ao meu método científico, escrevi à senhora Aqueret fazendo-lhe ver que as ilusões e as alucinações são sempre possíveis, pelo que muito grato me seria obter da própria sua tia a descrição do fato e o conceito em que o tinha. Eis a resposta, caro mestre. Apesar do muito desejo de atender ao seu pedido, para obter de minha tia uma declaração pessoal a respeito do fenômeno por mim relatado, nada posso fazer nesse sentido. Ela se conserva fiel ao propósito de guardar, exclusivamente para si, essa lembrança do filho, supondo talvez profanar a sua memória, e pelo que não tem divulgado o fato senão a pessoas da família. Na verdade, é com tal ou qual ciúme que esses pobres pais guardam o último adeus do filho querido e eu não me animo a dizer-lhes que cometi essa indiscrição a vosso favor e no só intuito de ser útil à vossa obra, com o acréscimo de mais um exemplo concludente. Certa estou de que não houve ilusão, nem alucinação. Meus tios, residindo na Alsácia, e no campo, descriam absolutamente dessas coisas e, sempre que lhes contavam algo de semelhante, riam-se e não trepidavam em chamar loucos aos que os propalavam. Hoje, ao contrário, riem-se dos sépticos, convictos de que o filho querido não quis partir sem lhes dizer adeus. Aqueret. Não se contam por uma, nem 10, nem 100, as reservas desse gênero, opostas a confirmações solicitadas. Mas, perguntamos, essas reservas nos impedem de crer na autenticidade dos fatos narrados? Não, por certo. Eles, os informantes, merecem-nos todo o respeito e eu não sei como agradecer bastante a essas almas íntegras, que souberam dominar as suas mágoas e contribuir com o seu precioso testemunho para o progresso da ciência. Incontestavelmente, essas provas póstumas nos causam espanto, afiguram-se-nos inverossímeis. Entretanto, o real nem sempre é verossímil, como bem o proclamou Boileau antes de nós, Levrai peut, que o que fois, n et pas vraisemblable. Se eu me afirmasse contemporâneo de uma senhora cujo marido privou com Louis Chive, haveria de causar surpresa.
Pois bem, o Dr. Legrand mostrou que em 1862 a duquesa de Richelieu podia dizer a Napoleão e, Sr. Louis Chive perguntava a meu marido. Isto em 1710. É que ela, em 1786, com apenas 16 anos de idade, esposara o Duque de Richelieu, que contava 90, e quando assim se expressava em 1862, estava por sua vez com 92 anos. Nascera o Duque em 1696, e Louis Chive morreu em 1715. O sobrinho neto do cardeal tinha sido apresentado ao grande monarca na idade de 14 anos, por ocasião do seu primeiro matrimônio. Quanto a mim, em 1862 contava 20 anos e poderia, eventualmente, ter ouvido de viva voz uma pessoa que estivesse ligado a um contemporâneo de Louis Chive. Sim, o verdadeiro pode não ser verossímil. Estou escrevendo estas linhas em 1923. Não neguemos coisa alguma, jamais. Os escritores franceses do século XIX, mesmo do XX, mostram-se em geral completamente ignorantes dos fenômenos psíquicos. Raros, excepcionais diríamos, os que afirmam. Assim, Hugo e Maupassant. Não falo dos filósofos intelectuais, outros, mas de literatos e cientistas propriamente ditos. Em regra, desdenham-se esses fatos e há mesmo certo prazer em ignorá-los. Meu único escopo é convencer os meus leitores, não mais que apelando para a sua curiosidade, para o seu livre exame e para a sua consciência, a fim de que conheçam a verdade. A sobrevivência da alma é coisa provada, experimental e positivamente. Até o presente, pelo menos, no estado atual dos nossos conhecimentos, não se há encontrado outra explicação para os fatos. Temo-la procurado lealmente com toda a isenção de ânimo. A ciência do futuro estarão reservadas grandes e imprevistas descobertas, que hão de transformar a nossa síntese filosófica. Qual a duração dessa sobrevivência? Será a imortalidade da alma? Em princípio, não há razão para supor que, sobrevivendo ao corpo por sua própria natureza, esteja a alma destinada a uma futura destruição. É uma questão metafísica, esta, fora do quadro da observação científica, no qual deve manter-se esta obra. A observação não pode provar senão o que lhe seja contemporâneo. Nas investigações aqui examinadas, nós não constatamos a imortalidade e sim a sobrevivência temporária. Nos 13 casos expostos não temos mesmo, sob os olhos, mais que uma breve sobrevivência, de minutos no caso de Cícero e de horas nos de Lord Brougham e conseguintes. Vemos, também, que, em geral, as manifestações acompanham de perto a morte. Aliás, é o que já havíamos observado no 3 volume de A Morte e o seu Mistério. A condição essencial para investigar fenômenos naturais, dizia Claude Bernard, é conservar em nossos estudos uma inteira liberdade espiritual, baseada na dúvida filosófica. Eis um princípio do qual importa não nos afastarmos jamais. O estudo da alma está muito longe de ser praticado e, por enquanto, mal se delineia, máxime, no campo experimental, cujo terreno apenas principiamos a revolver. Agora que o princípio da sobrevivência se funda em fatos impossíveis de serem logicamente negados, podemos ir um pouco além nas nossas excursões metapsíquicas. Antes de tudo, ocorre-nos à mente uma pergunta: as casas mal assombradas, a antepenúltima das 3 observações precedentes, é delas um eco? De fato, que figura de velha seria aquela, perceptível a uma gata e visível a uma criatura humana? Anunciei, e, pague 442, que poderia juntar toda uma documentação suplementar aos numerosos fatos já averiguados, e é isso que aqui intento fazer. Capítulo 2: As casas mal assombradas. Prospecção do assunto, ao falso e ao verdadeiro. Realidades verificadas. Observações antigas e modernas. Reconhecimento jurídico de casas mal assombradas. Contratos rescindidos. Certeza dos fenômenos de assombramento. Haverá quem acredite em casas mal assombradas. Os espíritos fracos e os crédulos, talvez, pois tudo isso não passa de contos de vovozinha, para intimidar crianças. É o que comumente se pensa e diz. E de fato, parece que outro não deve ser o veredicto do senso comum. Que haverá nisso de falso ou de verdadeiro?
quod gratis asseritur gratis negatur, dizia-me Renan, certa feita em que versávamos o dogma da infalibilidade papal, recentemente proclamado pelo Concílio do Vaticano, 1870. O que se afirma, sem provas, é simples e naturalmente negado. Se as casas mal assombradas não fossem identificadas por observações irrefutáveis, estaríamos no direito de negá-las, e com isso, cumpriríamos até um dever. Velho provérbio diz que não há fumo sem fogo. Certo, muitas vezes, pode suceder haja mais fumo que fogo. Mas o adágio não deixa de ser verdadeiro. As legendas mais absurdas têm uma origem. Diga-se, então, que essa história de casas mal assombradas é tão velha quanto o mundo. Em muitíssimos casos, principalmente nos tempos modernos, os processos judiciários e a crítica não encontram, nessas histórias de assombramentos, mais que fatores simplesmente humanos. No fundo da análise, elas se resolvem em artifícios de histéricos mais ou menos conscientes, mistificações, comédias, farsas e passatempos, a degenerarem muitas vezes em jogos sinistros. O que se pretendia era amedrontar os moradores, vingar uma injustiça, desacreditar uma casa a fim de comprá-la barato, ou simplesmente rir à custa dos ingênuos e dos poltrões. Mas, a verdade é que nem todos os casos se explicam dessa forma. Em suma, qual teria sido a primeira casa mal assombrada? Só o que existe pode ser imitado. Os fascistas puderam renovar cenas terrificantes. Tais cenas poderiam ter sido reais e poderiam não passar, também, de interpretações timoratas de acidentes elementaríssimos, tais como ruídos desconhecidos, aumentados no silêncio das noites. Tudo poderá ter provindo, em princípio, de animais domésticos em movimento, tais como cães, gatos, ratos, morcegos, ou ainda do vento a estalar velhas traves e junturas, bater de portas, tombar de paredes sem causa aparente, etc. Se todos os casos de assombração pudessem enquadrar-se nessas explicações, não valeriam, por sua banalidade, um só capítulo deste livro. Mas a verdade é outra e nós devemos examinar os fatos sem ideias preconcebidas, embora com circunspecta severidade, para julgá-lo depois com conhecimento de causa. Que se não tem escrito por aí dessas histórias? E quanta coisa se tem dito contra elas? Por mim, de há muito que as venho examinando, comparando, analisando, discutindo. Compilasse os comentários de 20 anos, oriundos deste meu curso de instrução pessoal, e formaria um grande volume. Entre eles, muitos atinentes à ilusão, erros, exageros, farsas, mas, nada obstante, há certo número de realidades seguramente verificadas e que importa conhecer. Nós temos casas verdadeira e falsamente mal assombradas, assim como temos a boa e a clandestina moeda, homens verazes e mendazes, honestos e traficantes, inteligentes e obtusos. Rejeitar sem exame tudo, quanto dizem das casas mal assombradas seria tão absurdo como aceitar tudo sem nada examinar. As antigas tradições, os velhos adágios, não são para menosprezar. Errante qual alma penada, é uma locução que se perde na noite dos tempos. De onde procederia e qual a sua origem? Nem todas as narrativas merecem rejeitadas. Nesse caso, como em tudo mais, se quisermos instruir-nos, temos o dever de examinar sem prevenção. É com esse critério que vamos aqui analisar esse curioso problema. Um eminente cientista, cuja opinião é altamente cotada por todos que o conhecem, o Sr. General Berthault, antigo diretor do Serviço Geográfico do Exército, membro do Conselho do Observatório de Paris, escrevia-me há pouco uma longa carta, da qual, data vênia, transcrevo aqui as primeiras linhas: caro mestre, casas mal assombradas. Não me admiro, absolutamente, de vos ver envolvido nisso. Desconfiais e tendes 100 vezes razão. Não que o fenômeno seja mais inverossímil que outro qualquer, do gênero psíquico, mas porque nele se reconhece mais facilmente uma causa interessada, e porque se presta, quase sempre, à trapaçaria. Sobejam razões para que os vivos procurem impedir o próximo de residir em tais ou tais locais. De sorte que, em tese, a casa mal assombrada é sempre um caso de suspeição.
Há, também, muita facilidade para combinar ruídos, deslocamentos de objetos e mesmo presumidas aparições, para que possamos aceitar tudo o que se propala. Ao demais, além dos embustes, há o concurso de causas naturais, não psíquicas e difíceis de precisar. Finalmente, precisamos contar com as partidas e pilhérias à brede forjadas, sem outro interesse que o de rir à nossa custa. Se vos prover, posso dar aqui um exemplo, uma história de casa, digo melhor, apartamento mal assombrado, foi-me contada pelo amigo Vibert, o nosso pintor falecido em 1902. O caso ocorreu em Paris, não sei bem quando e em que rua. Também não retive os nomes, mas guardo bem os episódios. A polícia movimentou-se, bateu o campo e nada descobriu, e, apesar disso, o acaso permitiu verificar-se, depois, que era tudo uma farsa arranjada num ateliê de pintores. Grande é o engenho humano, certo, mas eu penso que, para admitir a realidade dos assombramentos, não basta que as manifestações observadas tenham ficado sem explicação, que os fenômenos sejam incontestáveis, reconhecidos e sem causa possível, no conceito de todo o mundo, pois tudo isso somente prova que ninguém descobriu a causa natural, e não que essa causa natural inexista. Eu creio que os únicos fatos a considerar são os que trazem consigo mesmos a prova de sua origem sobrenatural, quer se trate de casas mal assombradas ou de modalidades outras quaisquer, de fenômenos psíquicos. Estou de pleno acordo com o ilustre general. Assim, devidamente precavidos, não tardará tenhamos aqui, sob nossos olhos, exemplos típicos e rigorosamente observados, sobre os quais não pode pairar qualquer dúvida. Há cerca de meio século venho tendo ensejo de examinar essas narrativas mais ou menos surpreendentes, mais ou menos confusas, bastas vezes irrisórias, de casas mal assombradas. Julgo-me, assim, com direito de aqui afirmar um tanto cruamente, talvez, mas nitidamente de certo, o seguinte: as pessoas que mofam desdenhosamente das casas mal assombradas, negando-lhes realidade, são míopes de natureza especial, cujo horizonte não vai além da ponta do nariz. Há pouco, disse que de há muito tempo venho estudando esses fenômenos. Começarei este capítulo por uma lembrança que conta 63 anos. Corria o ano de 1860 e eu costumava regressar diariamente do observatório do Sena, passando muitas vezes junto de uma rua mais tarde absorvida pela Alameda S. Germano. Era a Rua das Nogueiras, que teve nessa época o seu momento de celebridade e foi objeto de um inquérito judiciário, a pedido de certo locatário de uma casa mal assombrada que teve de abandoná-la ao Sr. Lesage, ecônomo do Tribunal de Justiça. O contrato foi rescindido par sentença. Eis um pormenor geralmente ignorado e que tem o seu valor. Recebi centenas de informações de assombrações de casas e de outros fenômenos ocultos, mas, não obstante o vultoso número de testemunhos e a variedade e qualidade dos seus observadores, o que se conclui é que ninguém se apressa em divulgá-los. Para não citar mais que um exemplo, ao tempo em que me empregava a comparar as manifestações póstumas, recebi esta carta, em respeito ao meu inquérito de desconhecido, pague 90, Vendôme, 30 de março de 1899. Respondo não às suas duas perguntas. Entretanto fui testemunha eu própria em minha casa, ali é só por mim ocupada, de fatos absolutamente inexplicáveis e que eu tinha o maior cuidado em ocultar para não ficar sem criados. Ana Probat, carta 59. Já se foi o tempo de considerar imaginários os fenômenos de assombramento. Inumeráveis são eles. Numerosos quão variados, também, os exemplos de resto geralmente incompreensíveis e aparentemente ridículos. Mas, falemos aqui em primeiro lugar deste caso da Rua das Nogueiras. Aluno do observatório, como disse, voltava ao lar paterno diariamente, atravessando quase sempre a dita rua. Havia nela uma casa apontada como turbada por um espírito turbulento. O seguinte relato resume o que a respeito se propalava. Consta no jornal O Direito, de junho de 1860, sob a epígrafe, Cena de feitiçaria no século XX, um fato extraordinário que ora se passa na Rua das Nogueiras. O Sr. Lesage, ecônomo do Tribunal de Justiça, ocupa um apartamento nessa rua.
De tempos a esta parte, projéteis, arremessados não se sabe de onde, quebram-lhe as vidraças e vão atingir mais ou menos gravemente os moradores da casa. São fragmentos de madeira meio carbonizados, ou pedaços de carvão de pedra, etc. Uma criada do Sr. Lesage sofreu fortes contusões no peito. Requerida a intervenção da polícia, os agentes para lá enviados foram também alvejados e atingidos, sem poderem descobrir a origem do estranho bombardeio. Impossibilitado de habitar uma casa em permanente estado de alarme, o Sr. Lesage solicitou a rescisão do respectivo contrato de arrendamento. Deferido o pedido, chamaram a Sra. Vaillant porteira cujo nome se adequava perfeitamente às circunstanciais, a fim de redigirem o termo rescisório. E mal o oficial de justiça começava a lavrar o documento, uma grande pedra de carvão entrou com extrema violência pela janela, esfarelando-se de encontro à parede. A Sra. Vaillant, imperturbável, serviu-se do pó para secar a tinta da escrita, tal como fizera Junot, certa feita, com a terra levantada por um balásio. Ninguém pôde descobrir a causa da projeção de objetos tão variados, mas esperamos que o Sr. Hubalt, comissário do distrito, ainda possa esclarecer o mistério. O inquérito, porém, nada adiantou e o que cumpre assinalar é que, na maioria dos casos, os inquéritos apenas têm servido para atestar a realidade dos fatos, sem lhes dar explicação. Nada encontrar não prova que não exista, em tudo isso, uma causa natural, oculta. Não apressemos qualquer conclusão. Notamos que os objetos atirados provinham da vizinhança, não eram procurados muito longe. No exame que há muito venho fazendo, cheguei à conclusão de que se torna indispensável uma classificação, para tomarmos pé nesses fenômenos muitas vezes desconcertantes. Esses arremessos têm sido observados a centenas e milhares, a sua causa é consciente e invisível, frequentemente associada a atos que se podem atribuir aos defuntos, mas, não sempre, ou, pelo menos, nos quais não podemos descobrir a existência de um defunto. Se os desencarnados nisso têm parte o que temos de examinar, os encarnados igualmente devem tê-la. Parece que forças invisíveis atuam sobre o mundo visível, servindo-se de faculdades orgânicas dos médiuns ou intermediários, senhoras ou senhoritas, às vezes adolescentes, cuja presença faz crer ao público ignorante ou a certos juízes do mesmo valor negativo que são essas pessoas os agentes responsáveis, ou, por outras palavras, farsantes mais malignos que todos os inquisidores. Na casa da Rua das Nogueiras, a criada, vítima ela mesma dos distúrbios, era uma donzela. Esse primeiro registro da minha juventude ofereceu-me 3 motivos de instrução. 1. A constatação de fenômenos inexplicados. 2. Rescisão de um contrato, consequente a essa constatação. 3. Existência de uma rapariga, molestada ela própria com aqueles sucessos. Ora, fatos análogos já haviam sido observados 11 anos antes, em 1849, não longe dali, na Rua des Grès, próximo da Sorbona. Também esses motivaram uma informação jurídica. A Gazeta dos Tribunais, de 2 de fevereiro de 1849, relata o seguinte, um fato extraordinário, que se vem repetindo todas as noites, há 3 semanas, e cuja causa permanece ignorada, apesar da mais rigorosa investigação e extrema vigilância, tem revolucionado toda a populosa zona de Santa Genoveva, Sorbona e Praça de São Miguel. O que aqui vamos contar constitui um acontecimento verídico, em que pesem as reclamações do público e um inquérito judiciário e administrativo, durante muitos dias, sem que o mistério se aclarasse de qualquer forma. Durante os trabalhos de demolição para a abertura de nova rua destinada a ligar a Sorbona ao Panteão e à Escola de Direito, cortando a Rua des Grès em direção à velha igreja, os operários atingiram uma estância de carvão e lenha, na qual se encontrava uma casa desabitada, com apenas um andar provido de sótão. Um tanto afastada da rua e separada das construções demolidas por grandes escavações de permeio, essa casa foi acometida, todas as noites, intensa e ininterruptamente, por uma chuva de projéteis que, dado o seu volume e a violência com que eram arremessados, produziram verdadeiros rombos, com janelas e portas em frangalhos, qual se houvera experimentado os embates de uma catapulta.
De onde provinham os projéteis, constituídos de pedaços de muro, pedras do calçamento, blocos de material que, pelo peso e pela distância em que se encontravam, não podiam ser atirados por mãos humanas? Isso que ninguém logrou descobrir, apesar da vigilância permanente, dia e noite, de uma turma de investigadores competentes, sob a direção do comissário de polícia. Em vão manteve-se ele no seu posto, em vão todas as noites se distribuíram cães de guarda pelas sebes vizinhas. Nada aproveitou a explicação do fenômeno, que o povo em sua credulidade atribuiu a causas misteriosas. Os projéteis que continuaram a cair sobre a casa eram arremessados de grande altura, por cima da cabeça dos investigadores postados nos telhados das casas vizinhas, como se viessem de muito longe, visando um mesmo alvo, com precisão matemática, sem se desviarem da sua linha parabólica, evidentemente traçada. Não entraremos em maiores minúcias sobre esses fatos, que, certo, vão ter pronta explicação. Felicitando-o a quem de direito pelas providenciais tomadas, não deixaremos de notar que, em circunstâncias bem análogas e igualmente sensacionais, Paris em peso se abalou com uma chuva noturna de moedas na rua Montesquieu, ao mesmo tempo em que, na rua de Malta, invisível mão tocava todas as campainhas. Ninguém conseguiu, então, descobrir a causa material do fenômeno. Agora, esperamos possam chegar a conclusões positivas. Este é o relato da Gazeta dos Tribunais. Advirtamos, como há pouco, que os objetos provinham da vizinhança e que tudo isso é de uma extrema vulgaridade. Pois bem, as rigorosas pesquisas não deram nenhum resultado, em 1860, na Rua das Nogueiras, como em 1849 na Rua des Grès. Depois de tanto tempo perdido, parece que ninguém se ocupou mais com o assunto. Apenas notas pitorescas acusaram o proprietário do imóvel de ser o autor dos distúrbios, com intuitos interesseiros, coisa que ele desmentiu, chamando os acusadores aos tribunais. Os consideranda de sua petição, respigados em o direito, merecem aqui transcritos, no ano de 1860, aos 9 de julho, a requerimento do Sr. Lerible, antigo negociante de lenha e carvão, proprietário e residente em Paris, na rua de S. Germano N. 64, eleitor qualificado em domicílio, eu, Albino Júlio de Mouchet Meirinho do Tribunal Civil do Sena. Residente em Paris e morador à Rua de S. Vitor 43, tenho por intimado o Sr. Garat, gerente do jornal A Pátria, nos escritórios do mesmo jornal, a Rua do Crescente, a inserir no seu periódico a seguinte notificação, feita pelo requerente ao jornal O Direito, comprometendo-se ele requerente a pagar as linhas porventura excedentes ao limite que a lei lhe assegura, eu, Albino Júlio de Mouchet Meirinho do Tribunal do Sena, tenho intimado ao Sr. Francisco, por si como gerente do jornal O Direito, com sede na Praça Delfins, a comparecer em audiência do dia 8 de agosto de 1860, perante os senhores presidentes juízes componentes da Sexta Câmara do Tribunal de Primeira Instância, em Paris, às 10 horas da manhã, para, atento aqui, em seu número de 26 de junho, e a propósito de fatos que se teriam passado em uma casa Rua das Nogueiras, o direito conta que fatos análogos teriam ocorrido em 1847, em outra casa da Rua des Grès, e mais, que o redator ilustra suas observações de conceitos tendentes a fazer crer que os ataques à casa da Rua des Grès, em 1847, partiam do próprio locatário, no intuito de assim obter por meios desonestos a rescisão do contrato, e assim, que, havendo-se efetivamente desenrolados fatos assinalados pelo direito, não em 1847, mas em 1849, em casa então ocupada pelo requerente na Rua des Grès, portanto, que tais imputações são de natureza lesar a honra e a reputação do requerente, e mais, que elas são tanto mais repreensíveis quanto nenhuma constatação dos acontecimentos em apreço foi feita, e, tal como se deu com os da Rua das Nogueiras, eles ficaram inexplicados, que, ao demais, o requerente possuía
Desde 1847, a casa e terreno por ele próprio ocupados na Rua des Grès, que a suposição em que se deteve o diretor de direito não procede jamais foi formulada e, finalmente, que os termos empregados pelo jornal constituem difamação e incorrem nas penas da lei, que todos os jornais parisienses reproduziram o artigo de direito e que a honra do requerente foi atingida por uma ofensa cuja reparação lhe é devida, e, por esses motivos, se veja o Sr. Francisco condenado às penas cominadas em lei, independente de prisão corporal, a pagar ao requerente os prejuízos monetários, que ele se reserva o direito de reclamar em plenário, e que, previamente, declara destinar à pobreza, e mais as despesas de publicidade da sentença pendente em todos os jornais de Paris. E para que o supracitado não o ignore, levei-lhe a domicílio a presente e depois de lida lhe dei cópia. Custas. 9 Fr. 10 C. Assinado, Demouchy. Contratos revogados, retratações sentenciadas, aí temos declarações que desautorizam a rir do que se não compreende, tudo negando como cegos. Essas duas observações sobre pedras arremessadas sem causa aparente foram objeto de vários inquéritos, dos quais um do Marquês de Mirville foi publicado em 1863, em sua opulenta obra de 5 volumes, intitulada Os Espíritos e Suas Manifestações, que ele teve a gentileza de me ofertar. A conclusão foi que nada se pôde concluir, de vez que todas as explicações imaginadas resultavam absurdas, quão ridículas. Mas, a conclusão mais surpreendente é a do próprio Marquês, ao confessar que as suas experiências o fortaleceram na crença da existência do diabo. Vale a pena ouvi-lo um instante. Conversamos com o carvoeiro Lerible, pois o fato de se é que tiveram a ingenuidade de me acusar de tudo isso, a mim, o proprietário, a mim, que fui à polícia mais de 30 vezes para pedir socorro, a mim que, no dia 29 de janeiro recorri ao coronel comandante do 24º, que me cedeu um pelotão dos seus caçadores. E fartei-me de lhes dizer, acreditai que seja eu mesmo o vadio, se vos prover, mas não deixeis de intervir, dizendo-me somente como me arranjo, ou prendei o indivíduo que emprazei, visto o que, vede bem, tendes-me ao vosso lado. Assim, pois, seja eu, ou seja quem for, da minha parte que me toca. Isso vos compete e não tereis servido a um ingrato. Mas qual, senhor, eles, os pobres diabos, tudo fizeram e não conseguiram agarrar ninguém. Depois, ainda, a suposição de que fosse eu arruinar-me. Mas, então, por que haveria de mobiliar de novo toda a casa, um mês antes? Como consentir no destroço de todo esse mobiliário, como, por exemplo, esses aparadores espelhados, que as pedras pareciam preferir? Aí tende, senhor, e o pobre homem exibia-nos os cacos do espelho, do relógio, dos vasos, dos candelabros, destroços que ele avaliava em 1.500 francos, coisa de que não nos admirávamos, mas que valorizavam a sua defesa, sobretudo, quando acrescentava, então, não seria eu o primeiro a resguardar-me? Não viam que as pedras me atingiam com mais violência que aos outros? Vede, senhor, esta ferida que ainda aqui tenho na testa. Ah, é preciso convir que há muita gente ordinária neste mundo. Um pormenor deveras curioso, o daquele quarto coalhado de pedras e cacos de telha, compridos e chatos, que nos despertaram a atenção. Por que obra do acaso, dissemos, é que eu tinha fechado o postigo. Vedes esta fenda, de fato, é muito estreita. Pois bem, logo que fechei o postigo, todas as pedras vieram nesse formato, e é através dessa fenda que tem mais ou menos a mesma largura. Ficamos ambos aturdidos com a agilidade e a precisão de pontaria dos farsantes, visando alvo tão distante. Era como dar por 100.000 ao Ariol, mesmo a 25 passos que não há 1 quilômetro, pelo menos. Esse homem valoroso nos interessara, mas não desistimos de interrogar os vizinhos e procuramos diversos, inclusive o dono de uma grande livraria na esquina da rua. Esse, como os outros, achava a coisa absolutamente inexplicável e ainda mais absurda pecha de fraude. Fomos, então, ao comissário de polícia e, não o encontrando, falamos ao seu substituto. O senhor comissário disse-vos afirmaria,
qual faço eu mesmo, que, apesar de todos os esforços, nunca se pôde algo descobrir e, de antemão vos digo, nem se descobrirá jamais. Disso estava certo, caro senhor, mas sempre queríamos ouvi-lo da sua boca. Muito obrigado. Eis como fala o Marquês de Mirville, a propósito dessa casa da Rua das Nogueiras. Fichemos, com Bozano, que essa é a história de quase todos os inquéritos nesse sentido. De fato, as causas permaneciam impenetráveis, constrangendo os sépticos a se pagarem com induções mais ou menos absurdas, que, embora inócuas, enquanto as manifestações persistem em toda a sua evidência, tomam, não obstante, certo incremento e infirmam a verdade, desde que elas cessam, e com isso se enfraquecem as impressões de autenticidade inconteste, recebidas pelos que as presenciaram. O notável incidente dos projéteis facetados, de molde a atravessar a estreita fenda do postigo, posto que maravilhoso, não é raro nessa espécie de fenômenos. Mesmo a circunstância mais curiosa da certeira pontaria confunde-se com outros numerosos incidentes de projéteis que denotam segura e sistematicamente um objetivo. Dir-se-ia, até, ser a regra nessa ordem de coisas. É fácil compreender a grande importância teórica desses fatos, porque levam a pressupor origens intencionais, servidas por faculdades e poderes supranormais. Somos, então, levados a desculpar os que acreditam no diabo de permeio. De resto, vale anotar que o diabo ainda continua associado a todo o ensinamento cristão. Todavia, confessemos que a primeira impressão que nos causam esses fenômenos é a de sua banalidade e vulgaridade. Seja qual for a causa, aí temos exercícios bem singulares. Forças inteligentes em ação, mas inteligências bem medíocres. Passemos a considerar outras manifestações, instruamo-nos livremente, sem ideia qualquer preconcebida. Esses exercícios físicos, extravagantes e incompreensíveis, são sempre idênticos em toda parte, com variantes mais ou menos estranhas. Entre os inúmeros exemplos que possuo no meu repertório, destacarei um, recente, que tem completa analogia com os precedentes. Foi-me comunicado por um pastor evangélico do Ardeste, Sr. Laval, e igualmente observado a rigor. Eis a curiosa narrativa que tomou o número 5208 na correspondência metapsíquica por mim começada em 1899, v. O Desconhecido, Pag 88 e a Morte e o seu Mistério, T. I. Pag 15, S. Miguel de Chabrilla-Noux, 15 de dezembro de 1922. Prezadíssimo mestre, os fatos incompreensíveis que vos relatei no ano passado e a respeito dos quais me concitastes a verificar, com o máximo rigor possível, são irrecusáveis. Envio com esta o plano exato da casa e seus arredores, assim como os nomes dessas honestas criaturas assaz prejudicadas com os acontecimentos. Não me oponho a que publiqueis meu nome e endereço, se assim julgardes útil a vossa documentação científica. O pobre M.R. muito sofreu moralmente com a perversidade e a crendice do vulgo, considerando comparsa de espíritos malignos. Talvez convenha não lhe publicar o nome, que aqui vos confio discretamente, para infirmar no vosso conceito o valor científico do documento. Esse senhor M.R. é agricultor na comuna de e possui num burgo próximo uma quinta com uma velha casa, não longe da qual há uma outra pertencente ao senhor E. O Sr. M.R. costuma visitar a sua herdade na época dos grandes trabalhos agrícolas. As vivendas mais próximas estão a 400 metros de distância. Aí tende, à vista, a situação das duas casas com as suas granjas, regatos, caminhos, prados, vinhedos, bosques, etc. Assinala os aposentos atingidos pelas pedras e maçãs, bem como o ponto, no cruzamento de dois caminhos, onde fui eu mesmo atingido por uma pedra, que me roçou verticalmente da cabeça aos pés. As pedras começaram a cair nos primeiros dias de setembro de 1921 e continuaram, sem tréguas, até fins de dezembro. A fase de máxima intensidade, pode-se dizer que foi de 1º a 10 de outubro. Elas caíam, a toda hora, em pleno dia, e alvejavam o Sr. M.R. até no campo, a 200 metros da casa.
A porta de entrada foi atingida, a janela número 1 foi quebrada, e a número 2, que dá para um terreno baldio com 400 metros de extensão, foi a que mais sofreu. As pedras choviam sem que se pudesse saber como, pois só eram vistas quando atingiam o alvo. Outras caíam em sentido vertical. M.R. tem 3 filhos, Eli, André e Henrique, de 12, 17 e 22 anos respectivamente, os quais foram logo considerados suspeitos e, consequentemente, vigiados, espreitados a rigor, sem que nada descobrissem. Um domingo, o Sr. M.R. me pediu-lhe redigisse uma queixa ao Procurador da República. Procurei, de antemão, certificar-me pessoalmente dos fatos. No dia seguinte, achava-me às 5 da tarde no pátio da casa, tendo à minha frente 2 dos rapazes, quando uma pedra do tamanho de um ovo de galinha caiu verticalmente, resvalando por um deles, sem o molestar. Pouco depois, outra pedra me roçou nas mesmas condições, a 50 metros distante da casa. Os rapazes estavam defronte de mim, não podiam ser os autores da façanha. As pedras chegavam com pouca velocidade, dando a impressão de caírem da altura de 2 metros, no máximo. Esta é uma observação que fiz muitas vezes. É incompreensível. Resolvi recolher-me e nada ocorreu durante a noite. No dia seguinte às 7 horas, enquanto M.R. e seu amigo Sr. B. trabalhavam no quarto junto da cozinha, 2 maçãs bateram no para-brisa de uma janela e foram tocar a M.R. A primeira maçã despregou uma velha tábua do para-brisa, que apenas se sustinha nas outras, e passou nessa abertura. O Sr. B., atribuindo-me o feito, exclamou: "É você, Laval, que assim se diverte?" Julgai da minha surpresa. É verdade que no momento preciso eu me achava no local, do lado de fora e defronte da janela avisada. O mais curioso é que senti que alguma coisa batia no para-brisa, mas nada vi. Percebendo que não fora eu o autor da brincadeira, o Sr. B. tratou logo de investigar o que se passava. Segundos após, 2 outras maçãs, atravessando a mesma fresta, caíam no quarto, aos pés de M.R. Como da primeira vez, ouvimos o ruído, mas nada percebemos. Grande a nossa estupefação. O Sr. M.R., exímio caçador, que, ainda na véspera, jurara desentocar os culpados, confessava nada compreender de tudo aquilo. Evidente que as maçãs vinham de fora, em plano horizontal e com bastante velocidade. Seria impossível, a quem quer que fosse, ocultar-se em pleno dia, defronte de uma janela que abre para um terreno de 400 metros, totalmente descoberto. O sujeito mais hábil, a menos que se colasse à janela, jamais conseguiria intrometer a maçã num orifício de alguns centímetros, por mais certeira que lhe fosse a mão. Enquanto estávamos do lado de fora, ouvimos um choque contra a janela, mas nada vimos que o pudesse ter produzido. M.R. apelou para a delegacia de Gordon, que ali acorreu. Nos 4 meses que duraram os fatos, havia tempo bastante para descobrir qualquer tramóia dos rapazes. O Sr. M.R. chegou a suspeitar do seu único vizinho, Sr. E., que tem também 2 filhos de 17 e 22 anos. Interroguei severamente a família E., que me replicou: "Sabemos que nos acusam, mas nós estamos inocentes." O chefe entregou-me a carta junto ao relatório e declarou-me submeter-se a todas as devassas. Por demonstrar seu alinhamento de todo esse negócio, deu-me uma prova irrefutável, afirmando-me textualmente: No dia 25 de setembro, ao meio-dia, meu filho mais velho saíra a compras e o mais moço achava-se acamado por mim. A essa hora, mantinha-me simplesmente à cabeceira de meu pai agonizante. O Sr. M.R. veio pedir-me a espingarda e eu lá estive com ele, em sua casa, experimentando a arma. Poucos minutos depois, 2 pedras batiam na porta. Estava eu, portanto, junto do Sr. M.R. e meu filho, esse, lá se conservava no leito. 2 a 6 de outubro, às 6 horas da manhã, conversava com o Sr. M.R. no pátio da sua casa e tínhamos junto de nós os rapazes, os meus e os dele, quando 2 pedras caíram no teto e outras 2 na porta da granja. O Sr. M.R. acreditará no que por aí se diz da morte do pai dele? Quererá ele, porventura, iludir temores ancestrais, atribuindo aos vizinhos esses fenômenos?
É possível que assim seja e, tanto mais presumível, dado o aumento da sua devoção, depois desses acontecimentos. O pai dele, que atingiu idade avançada, foi, na velhice, atacado de loucura. Um dia, ausente o filho, fugiu, desapareceu. Os parentes de Balde procuraram e acabaram convictos de que se afogara no rio e fora arrastado pela corrente. 7 meses mais tarde, um caçador que vadiava o pântano existente entre X e X, deu com um cadáver à flor d'água estagnada. Chamaram então a polícia e o médico, que disse ao Sr. M.R., uma vez que reconhece o cadáver de seu pai, o melhor é enterrá-lo logo, para evitar complicações judiciárias. M.R. obedeceu à sugestão, uma cova foi apressadamente aberta e o esquife levado ao cemitério, quase às ocultas, sem assistência do padre. O cura de X, homem arguto, tirou partido dos fenômenos para si e os seus fiéis censuram a M.R. o haver privado a alma paterna dos socorros da religião. Não é desculpável a suspeita de M.R., a tirar da família, é. O senhor é estimadíssimo no local, exerce há 20 anos o mandato de conselheiro municipal, eleito sempre e por grande maioria. Eis, finalmente, a declaração há pouco referida, tendo vivido de há muitos anos, como bons vizinhos, em perfeita harmonia com o Sr. M.R., a quem considerei sempre um bom vizinho, declaro, em consciência, que nada tenho com os fenômenos inexplicáveis, ocorridos em sua casa. Como explicar esses fatos, escreve-me o pastor Lavai. Estaremos, sem o saber, mergulhados num meio psíquico desconhecido. Existirão forças eletropsíquicas a manifestarem-se em tal maneira. Depois da leitura do seu livro Os Caprichos do Raio, penso haver compreendido que alguns fenômenos elétricos se associam a um psiquismo inexplicável para nós. Terá razão o senso comum atribuindo esses fenômenos a espíritos desencarnados. Mas, então, por que essas manifestações extravagantes? Depois de haver coordenado uns tantos fatos análogos, terá o senhor encontrado alguma conexão entre os assombramentos e os suicídios, crimes, mortes trágicas? Aqui na vila as interpretações divergem. A maioria opina pela manifestação dos mortos, outros boquejam que o pároco representa o prestidigitador, de quem temos sido vítimas, outros há que só querem ver embuste. Meu avô, pastor ortodoxo, tudo recusa em bloco, estribado em uns tantos versículos bíblicos. Eu, para mim, tenho que a realidade das observações não comporta a presunção de fraude. Quanto à hipótese alucinatória, tampouco se aguenta, de vez que maçãs e pedras são coisas concretas. Prefiro, assim, atribuir esses fatos ao domínio do desconhecido, enfileirando-me entre os que o senhor inculca ao estudo dos intelectuais competentes. Afinal de contas, serão esses fenômenos mais misteriosos que os outros cuja natureza conhecemos e explicamos? Talvez sejam, apenas, mais raros e dificilmente constatados. Só a ausência de sã filosofia autoriza a rejeitar a priori o que ultrapassa a esfera dos nossos pensamentos habituais. O mundo que vemos, e sobre o qual se exerce nosso pensamento, não deve passar de fraco reflexo da realidade objetiva. O senhor descobriu os liames enigmáticos entre a agulha imantada e as tempestades solares. Outros laços mais misteriosos devem unir os mundos e os seres, através de inúmeras gradações por nós ignoradas. As forças novas, que mal apreendemos, serão cabedais de estudo assaz interessantes para os cientistas do futuro. Esses fatos, talvez insignificantes na aparência, hão de modificar um dia nossa concepção do mundo e da vida. Eu nasci em Treignac, na Corrèze, em 1885. Ultimamente, em minha cidade natal, ouvi falar de uma casa que 30 anos antes fora assombrada, casa que ainda existe, a 7 quilômetros de Treignac. À noite as pedras caíam no meio das pessoas que vigilavam com chegadas ao fogão e, durante o dia, à plena luz, choviam grãos de centeio e de trigo mourisco sobre a cabeça dos presentes embasbacados. Convém assinalar que o proprietário da casa se suicidara em condições trágicas. De acordo com a sua opinião, digo que é preciso tudo estudar, sem ideias preconcebidas. Laval, pastor evangélico. Vê-se que essas observações oferecem a maior analogia com as precedentes.
No interregno que vai da casa da Rua das Nogueiras a essa do Pastor Lava em 1860-1922 tomei conhecimento de mais de uma centena de casos dessa natureza. Este último foi observado com particular cuidado e agradeço ao comunicante o seu relato, que pode auxiliar-nos a esclarecer esses problemas, cujos estudos são variados e numerosos. Só pelo que me diz respeito, este corresponde ao N. 5208 da correspondência metapsíquica iniciada em 1899, já precedida de muitos e variados documentos. O que mais nos impressiona, nesses eventos, é a sua banalidade, a dar ideia de forças estúpidas e, todavia, trágicas às vezes. Depois, vem a circunstância de a eles se associarem, quase sempre, crianças e raparigas histéricas, daí resultando que os exames superficiais não prossigam e vejam todos, nessa coincidência, uma justificativa de fraude. Ora, o estudo mais profundo desses casos mais notáveis provou que há forças desconhecidas em jogo e que, muitas vezes, essas crianças e adolescentes são as suas primeiras vítimas. Tenho à vista, neste momento, grande número de processos sumariados, de rescisão de contratos por inabitabilidade dos respectivos imóveis. Como já o assinalamos, esses lançamentos de pedras e maçãs nos parecem tão infantis quanto absurdos. Mas, se ali se deu o suicídio do antigo proprietário e se os seus manes subsistem, talvez pudéssemos ver nessas traquinadas atos póstumos de um camponês. Voltemos, contudo, à primeira visada, que remonta aos anos próximos de 1860. A esse tempo e sempre sob as nossas vistas, por assim dizer, fui informado por excelente observador Conde de Ourches, que cooperava com o Barão de Gudenstube e com o General de Breverne de que fenômenos tão misteriosos e inexplicáveis como os de Paris foram observados em Poitiers. A esse respeito, guardei o relatório publicado no Jornal de La Vienne, de 21 de janeiro de 1864, e que aqui eu transcrevo, de 5 ou 6 dias a esta parte, ocorre em Poitiers um fato tão extraordinário, que se torna o tema de todas as conversas e provoca os mais estranhos comentários. Todas as noites, a partir das 6 horas, estranhos rumores se fazem ouvir em uma casa da Rua Nova de S. Paulo, ocupada pela senhorita de O. Esses rumores, ao que nos informam, assemelham-se a tiros de artilharia, pancadas violentas nas portas e janelas, etc. A princípio, supuseram que tudo provinha de garotadas vadias, ou de vizinhos mal intencionados, pelo que organizaram a mais severa vigilância. Atenta à queixa do inquilino, a polícia tomou providências tão minudentes quão rigorosas, colocando agentes dentro e fora do prédio. Os rumores não cessaram, contudo, e nós sabemos de fonte segura que o brigadeiro M foi, a noite de anteontem, vítima de um desmaio, do qual ainda não despertou. Toda a cidade está preocupada com o mistério. As indagações e batidas da polícia não deram, até agora, nenhum resultado. Cada qual procura decifrar o enigma à sua maneira. Os estudiosos do espiritismo atribuem aos espíritos batedores essas manifestações, mercê de um famoso médium, que aliás já não reside nesse quarteirão. Outros lembram que nessa rua existiu outrora um cemitério, e daí já se podem avaliar quantas conjecturas pululam a respeito. De tantas explicações, não sabemos qual é a verdadeira e o que só podemos afirmar é que a opinião pública se encontra grandemente emocionada. Ainda ontem à noite, enorme multidão se juntou defronte da casa, tornando-se necessário requisitar um piquete do 10 de caçadores para dissolvê-la. No momento em que estamos escrevendo esta notícia, os gendarmes ocupam a casa. A primeira ideia que acode, nesses casos, é a da fraude, pelo que fizeram um rigoroso inquérito, inteiramente negativo. Os exorcismos foram também tentados, sem proveito algum, visto o que, interrompidos por instantes, os ruídos logo recomeçaram mais violentos e dizem semelhantes ao estouro de pequenas bombas. Mas, de onde provêm elas? Até agora, ninguém lhes pôde determinar a trajetória. Do subsolo não pode ser, visto que tiros de pistola disparados no porão não se ouvem no primeiro andar. Num terceiro artigo, o Magno Jornal pensava contentar toda a gente com as seguintes linhas: vimos recebendo, há algum tempo,
cartas de assinantes nossos e até de pessoas residentes fora do departamento, nas quais nos pedem notícias mais circunstanciadas a respeito das ocorrências da Rua S. Paulo. Mas nós já dissemos tudo o que sabíamos. É absolutamente certo que os rumores se apresentam todas as noites, das 6 da tarde à meia-noite, na casa da senhorita, O. São ruídos semelhantes a descargas sucessivas de uma arma dupla, que fazem estremecer as portas, janelas e tabiques. Ninguém vê fogo, nem fumaça, e tampouco há cheiro de pólvora. São fatos observados por pessoas circunspectas e fidedignas, e anotados mediante inquérito da polícia, requerido pela família mesma do Sr. Conde de O. O Sr. H. de Orange tudo atribui a causas físicas, gases que se desprendem de velho cemitério sobre o qual estaria assentada a casa. Entretanto, a verdade é que a casa foi alicerçada na rocha e não há qualquer subterrâneo ou galeria que com ela se comunique. Por nós, o que pensamos é que esses fenômenos que se vêm repetindo há mais de um mês